Nós temos um convidado agora para seguir falando sobre a votação da semana que vem. É o deputado federal Gilson Marques, do Partido Novo. Deputado, em primeiro lugar, boa noite, bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Deputado, qual o ambiente de momento na Câmara depois da aprovação do regime de urgência, da proporção que tomou essa discussão, né, da repercussão e à medida em que todos vão se inteirando, né, e se debruçando sobre o texto, vai ganhando destaque cada trecho, cada nova regulamentação que está sendo prevista. O senhor acredita que haja a possibilidade de uma mudança de ambiente até a semana que vem? Ou seja, que essa primeira vitória que tiveram os apoiadores do texto com a aprovação do regime de urgência possa não se repetir na terça-feira, deputado? Qual a situação de momento? Na verdade, a vitória foi até um pouco azeda, porque foi muito apertada. Em 22 nós conseguimos vencer, ou seja, não foi aprovada a urgência. Dessa vez, para ser aprovada, foi utilizado de um artigo do regimento para exigir um quórum mais baixo. E aí sim foi aprovada com essa margem pequena, tanto que era para ser votado aí no dia seguinte, o PL, na quarta-feira dessa semana, não foi marcado aí para terça-feira, com um novo texto, para que esse novo texto amenizasse ou engambelasse uma parte dos deputados para se conseguir um apoio maior para essa aprovação. E essa parte do procedimento é uma das que mais irritam, porque o procedimento correto para análise de texto seria passar nas comissões, uma ampla discussão, depois vai a plenário. Não, nada disso foi feito, foi enviado direto em regime de urgência, utilizado um artigo do regimento que só pode ser utilizado 3 vezes ao ano para aprovar em quórum mais baixo, ser votado na sessão seguinte da outra semana, portanto terça-feira, para aprovar aí em toque de caixa. Isso tudo após uma pressão que ninguém esconde do próprio ministro Alexandre de Moraes, trazendo sugestões ao texto na Câmara de Deputados. Então, o texto agora trocou vários 6 por meia dúzia, o que na minha visão a gente pode até adentrar em alguns deles aqui, piorando ainda mais o texto que nós tínhamos antes. Deputado, a pergunta agora é do Cláudio Dantas. Aliás, boa noite, Dantas, sua pergunta. Boa noite, Brown, boa noite à nossa audiência, aos colegas de bancada, boa noite, deputado, bem-vindo ao Pingos. Deputado, a gente faz uma avaliação desse projeto, parece que ele é uma grande salada mista, misturando tentativa de regulação de plataforma com tentativa de regulação ou de censura, regulação do discurso público, com óbvio impacto aí na liberdade de expressão, que é um preceito constitucional. Não seria o caso de desmembrar esse projeto? Vamos regulamentar as plataformas precisam de algum tipo de regra, então vamos fazer algo para as plataformas. O que parece, eu não sei qual é a sua avaliação, mas o que parece é que estão aproveitando para colocar de carona neste projeto justamente a tentativa de regulação do discurso. Aí, sob o pretexto de combater desinformação, fake news, que é algo absolutamente intangível. O que é verdade há um mês atrás pode já não ser. Existe a verdade histórica, existe a verdade jornalística, né, dos fatos que estão acontecendo. Existe até a verdade jurídica, como essa que a gente viu ainda há pouco no início do programa. Quer dizer, você tem os fatos, mas você tem uma interpretação dos fatos e o réu é descondenado porque o juiz entendeu que houve alguma falha, né, no processual. Então, assim, queria a sua opinião sobre isso. Há uma alternativa da gente desmembrar esse projeto, tentar fazer com que de fato se discuta uma coisa que é a regulação das mídias, das plataformas, sem essa história de discurso? O ideal seria realmente desmembrar, mas de fato isso não é feito justamente para jogar uma ratoeira e conseguir a aprovação de uma forma mais facilitada. Eu vou dar um exemplo. Lá no artigo, agora eu perdi aqui o artigo, enfim, eles colocaram um dispositivo que vai ser protegido a liberdade de expressão religiosa. Por que isso está no texto? Para conseguir apoio dos parlamentares do Partido Republicano, que são provenientes, a grande parte, da igreja. Resultado, 28 votos a favor no regime de urgência. O que é uma ratoeira muito grande, porque, na verdade,
esses mesmos religiosos podem ser condenados porque num outro artigo da mesma lei considera crime qualquer interpretação transfóbica, homofóbica, de um discurso que eventualmente eles podem dizer sobre a constituição da família tradicional, o que é uma interpretação muito absurda, que você deu um exemplo muito bem feito. A verdade, ela é subjetiva. Eu posso dizer, por exemplo, que o Pavinato, ele é parecido com o Collor de Mello. E ele vai me dizer que não, eu diria que sim, porque ele se veste muito bem, é elegante, tem um vocabulário rebuscado. São basófias. Mas nós... Pegou pesado, viu, Pavinato? Mas nós estaremos, que quem vai julgar isso é o comitê gestor do PT, que na verdade só mudou o nome de Ministério de Verdade para Comitê Gestor. Ou seja, desmembrar é difícil porque o Orlando, apesar de comunista, ele é muito inteligente, ele está atendendo solicitações de diversas bancadas e partidos e colocando no texto, formando esse grande mosaico. Deputado Roberto Mota faz a próxima pergunta. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Deputado, esse projeto é a soma de todos os pesadelos de quem conhece um pouquinho de história, né? Ele parece, e quando você lê o texto tem certeza que é uma arma de destruição em massa contra a liberdade de expressão. Agora, o governo está usando o rolo compressor para aprovar esse projeto. A gente fica com a sensação de que o projeto já está aprovado. Tamanhas são as armadilhas, as artimanhas que o governo usa. Existe algum plano B dos deputados conscientes do Congresso, daqueles deputados como o senhor que entendem o impacto disso para o futuro do país? Existe algum plano B para impedir a aprovação de um projeto como esse? Nós temos um grupo organizado de oposição e o impasse é o seguinte: nós tentarmos despiorar o texto ou tentarmos rejeitar o texto. A grande maioria da oposição já meio que desistiu de despiorar o texto, porque a cada nova modificação ele consegue vir pior, nada é tão ruim que não possa piorar. Então a alternativa foi ter um outro texto criado do zero, que inclusive foi apresentado pelo Mendonça Filho, que a gente gostaria de ou apensar ou votar em substituição. Não acho que vamos ter força para fazer isso. E aí, se acaso passar na Câmara, o negócio é tentar alterá-lo lá no Senado. E se isso não for feito, infelizmente, Mota, é esperar aí 4 anos para a gente, numa nova legislatura e que ela seja melhor, tentar revogar esta barbaridade. Zé Maria. Deputado, antes da sua fala, eu falei aqui da necessidade mesmo de regulamentar esse novo mundo da comunicação, e estou vendo que o senhor está nesse mesmo sentido, né? Achando que o projeto exagera, mas na minha impressão seria muito simples, seguir a Constituição. O que é? Identificar o usuário da internet. Um só CPF, e as empresas seriam obrigadas a seguir isso. Um CPF e pronto. A pessoa poderia publicar o que quiser, mas seria identificada e, caso de excesso, de irregularidade, que é o que eles falam muito na defesa do projeto, né? Isso seria identificável. Não seria o caso de exatamente cumprir o que a própria Constituição define, a liberdade de expressão vetada, o anonimato. Quer dizer, o anonimato, deputado, é que está matando a internet. Pois é, eu escutei o seu fundamento antes de eu entrar e eu vou discordar um pouquinho, porque, na verdade, a melhor regulamentação é de mercado. Se vê o histórico das redes sociais, vamos ver que o Orkut apareceu, teve um ápice e sumiu. O Facebook tomou o mercado, ele vem reduzindo gradativamente, em substituição veio o Instagram. Hoje o TikTok já é uma rede gigantesca. Então, quando as demandas, a confiabilidade, as pessoas
tem facilidade de acesso, é o mercado que regula. Você deu exemplos de que existem perfis em seu nome e que não são seus, porque você não está no Instagram. Acontece que não precisa de uma regulamentação para dizer que isso está errado. Inclusive, a própria plataforma possui regras para caçar esse perfil. Existe um procedimento de impugnação, por exemplo, que eu mesmo já fiz aqui na minha empresa, por exemplo. Mesmo que não for feito isso administrativamente, o nosso sistema legal também te protege. A própria Constituição diz que isso não pode ser feito o anonimato e isso é falsidade ideológica. E a plataforma ela é obrigada a retirar esse perfil e te indenizar a caso notificada não for feita. Tudo isso a legislação já protege. Cometer crime através da internet, incitar crime na internet, isso tudo já é crime. Eu gostaria de saber de alguém qual é o crime que é feito que a legislação hoje já não protege. O que é feito está sendo utilizado isso como subterfúgio para colocar um monte de barbaridades aqui nesse texto para censurar as pessoas. E eu aqui dou alguns exemplos. Eles querem lá no artigo 58, sem identificar qual é o crime e qual é o alcance e por quê, caçar o acesso à internet. Ou seja, você por um crime de opinião, você pode não ter mais acesso à internet. Isso é muito grave. E crime de opinião, na verdade, você não necessariamente pode estar falando uma mentira. Ela pode ser tida como mentira. Por exemplo, o Galileu disse que a Terra era o centro do universo. Foi condenado por heresia, porque ele disse que era o Sol o centro do universo. Depois se descobriu que isso é uma grande verdade e revolucionou, assim como Mises comprovou economicamente que o nazismo e o socialismo não funcionavam. As propriedades foram invadidas, os livros foram queimados, ele teve que ser exilado para os Estados Unidos. São vários exemplos da história. O problema é que nós vamos então acreditar que os políticos são oniscientes e sempre vão saber o que nesse momento é verdade, vai continuar sendo verdade o resto da vida. É um grande absurdo. Se pegar lá no artigo 11, ele considera que pode configurar crime contra o Estado democrático de direito e contra políticas sanitárias de recomendação. Por exemplo, criticar o lockdown pode ser considerado crime pelo comitê do PT, comitê gestor. Ou seja, vai limitar muito a evolução, o debate de ideias, e isso tudo julgado por pessoas que nem todo mundo concorda e que nem todo mundo escolheu, mas todo mundo vai pagar por elas, infelizmente. Análise do deputado federal Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina. Obrigado, deputado, pela presença aqui com a gente. Um bom feriado. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigado.